Pois bem, meus amigos, o mundo não gira, ele capota. Eu sei que essa frase é clichê, mas ela descreve perfeitamente bem a cena que eu presenciei ontem na Globo News. A blogueira da Globo, Mônica Waldvogel, teve um surto e assim, virou blogueira bolsonarista. Tá falando tudo aquilo que a gente fala há 7 anos, só que no ao vivaço da Globo. A coisa foi tão inacreditável que eu assisti várias vezes e ainda trouxe o conteúdo aqui pra você assistir juntinho comigo, porque se isso for uma ilusão ou um sonho, não me acordem. Aliás, até a OAB deu surto e gritaria ontem. Mandou cartinha pro Faquinha e tudo. Está uma loucura. E no vídeo de hoje, além de falar os detalhes dessas tretas cremosas, eu mostrarei os blogueiros do UOL falando abertamente sobre a possibilidade real de impeachment de ministros do STF. Até a Paquita do Satanás, a Mortadela Lima, falou sobre o assunto. Então, se já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha pra mim. Quero começar aqui com uma notícia que, assim, infelizmente não é novidade, né? Mas teremos aí mais um aumento de imposto. O imposto é com amor, faz o L. Você que fez o L, tá gostando de pagar mais imposto? Agora até o smartphone vai ficar mais caro, olha isso. Governo eleva tarifas de importação de mais de 1.200 produtos, incluindo computadores, celulares, componentes eletrônicos e, meus amigos, até equipamentos hospitalares terão esse aumento de imposto, porque o governo do amor não tem pena de ninguém. E se você quer aí na sua casa fazer uma renda extra de 2 a 5 mil reais, não é milagre, promessa de ficar milionário sem fazer nada agora na internet. Não, é uma proposta de trabalho na internet, sem mostrar o seu rosto. O sistema FSA, um sistema 100% validado, você não precisa inventar nenhum produto, o produto já está pronto. Você vai pegar, copiar e colar. Se você está interessado em fazer essa renda extra, clica no link que eu deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem o título e aí tem a descrição, tem o maisinho, clica ali no maisinho, vai aparecer o link, entra lá e você vai ganhar 3 aulas grátis para saber melhor como funciona esse sistema. E vamos adiante para a treta da blogueira da Globo News. Tudo começa naquela entrevista que a gente já comentou na semana passada. O presidente da Unafisco deu uma declaração na Globo News dizendo que era mais perigoso investigar altas autoridades da República do que membros do narcoterrorismo. Logo depois disso, Moraes, ele não gosta muito quando falam essas coisas, ele já mandou o presidente da Unafisco prestar um depoimento lindo, fantástico, amigável na PF. E aí que começa o bololô, né, pessoal? Tá aqui a matéria do Poder 360 trazendo o after dessa treta, dizendo que o Unafisco diz que o presidente depôs como investigado após criticar Moraes. Vejam já a mudança no vocabulário. Não são mais ataques ao STF. Agora estamos falando de críticas. Eles descobriram que essa palavra existe, enfim. Então o Kleber Cabral foi intimado pela PF, foi lá e quando ele chegou lá e depois ele descobriu que ele era investigado e que estava no inquérito das fake news. Mas vale lembrar aqui que essa entidade deu a lacrada na eleição de 2022. Em julho de 2022, a Unafisco estava assinando a cartinha pela democracia. Vocês não estão mais gostando de brincar de democracia? Porque é assim que funciona. Com o PT no poder e esse consórcio PT-STF, essa é a democracia. Todo mundo que faz qualquer crítica ao STF vai parar no inquérito das fake news, como aconteceu aí com o presidente da Unafisco. E vamos combinar, né? Já vem acontecendo com a gente da direita há 7 anos. Aliás, um inquérito misterioso, tudo aquilo que a gente já fala há muito tempo, mas hoje vocês irão ouvir da boca da blogueira da Globo. Quem também se manifestou foi a Febrafite. A Febrafite também é uma federação, tá aqui, é a Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais. Saiu em defesa do presidente da Unafisco, mas também estava assinando a cartinha pela democracia. Né? Agora que a democracia tá batendo na porta de vocês, não ficou mais legal brincar de democracia? Que coisa, né? Bom, nós avisamos. E aí ontem saiu essa matéria aqui bombástica, OAB, dedo no toba, confusão e gritaria, a OAB, que por 7 anos viu os inquéritos ilegais, secretos, os advogados sendo humilhados, sem acesso, sendo processados, perseguidos. Tem advogado que está exilado nos Estados Unidos por causa da perseguição. Agora,
OAB resolveu acordar. OAB envia ofício a Fachin pedindo o encerramento do inquérito das fake news no STF. É sério, OAB? É sério. Vamos ver, porque essa matéria aqui tem uns detalhes interessantes, ó. A Ordem dos Advogados do Brasil afirma que o inquérito foi aberto em situação excepcional já superada. Qual que seria, no caso, queridos representantes aí da OAB, essa situação excepcional que já foi superada? Porque vamos dar uma acordada na memória do pessoal. O inquérito das fake news é aberto de ofício por Toffoli, é distribuído para o Alexandre de Moraes sem sorteio, para promover a censura da revista Cruzoé, que havia publicado na sua capa a lista lá, a caixa de e-mails da Odebrecht, que falava no amigo do meu pai, que no caso era o Toffoli, que era amigo do Lula, que era o amigo do Odebrecht pai. Então, o amigo do meu pai era o Toffoli. Então, essa situação excepcional já foi superada com o Toffoli aí, no caso Master e Resort Taiaiá e tudo mais. Ou será que vocês estão se referindo ao primeiro ano de governo Bolsonaro e à perseguição que foi promovida a todos os conservadores, a toda a direita, qualquer pessoa que criticasse o STF era automaticamente enfiada nesse inquérito e tá até hoje lá sem saber por quê? Por causa de críticas, provavelmente. Como a gente não tem acesso, né, a gente só pode imaginar, mas vai ser interessante se esse inquérito for arquivado, porque daí os documentos ficam públicos e a gente vai saber finalmente quais eram os meios, ou quer dizer, quais eram os ataques que eles estavam investigando. E a Ludmilla traz uma informação interessante, ó. O Beto Simonetti, o lacrador presidente da OAB, não assinou esse documento, que foi encaminhado ao Fachin. Em seu lugar, assinou o Felipe Sarmento Cordeiro, que no caso é o presidente em exercício, e tá aqui o documento assinado por Felipe Sarmento Cordeiro. E aí vamos ao ponto alto. Gente, é quase 13 minutos, mas vale a pena cada segundo aqui. Talvez eu não me contenha e pare um pouquinho para comentar durante o vídeo, mas vamos ver Mônica Waldvogel surtando ao vivo, xingando Moraes, atacando a democracia, virando blogueira bolsonarista e atacando a democracia. Vamos lá. Até ouvindo juristas sobre isso ao longo de, quanto? 7 anos? 7. E a natureza da coisa é complexa de explicar. Inquérito criminal, inquérito policial. Qual é a lógica que está no Código de Processo Penal e que está no mundo inteiro? Pega um fato pretérito, aconteceu um fato criminoso. Vai lá o delegado, vai lá o investigador, vai lá... reúne indícios de autoria e materialidade criminal e manda para a justiça, que joga para o Ministério Público. Isso é o caminho de um inquérito. Inquérito não é algo aberto que vai abraçando tudo que for acontecendo em relação a uma corte. Então, sério? Sério que vocês só perceberam agora, 7 anos depois, que esse é um inquérito que foi feito para investigar coisas futuras? Ou seja, qualquer um que criticar o STF entra no inquérito. Vocês não tinham percebido isso ainda? Demorou só 7 anos para perceber? Bacana. Própria natureza da coisa, a mecânica da coisa, até é estranho chamar de inquérito, porque o inquérito é isso que eu acabei de explicar desde que o mundo é mundo. A gente tem um sistema jurídico ali da década de 40, do Estado Novo. Então, aquilo é inquérito. Isso daqui pode se questionar, tem fatos passados, mas o que acontecer também entra nele. O que acontecer amanhã também pode ser que entre nele. Né? Vai acoplando coisa. Por isso que tem o apelido de inquérito do fim do mundo, né? Então, olha! Até lembraram do apelido de inquérito do fim do mundo. Sensacional, hein? Globo News, gente. Globo News. Não querendo relativizar o que você falou de ser a vítima, ser o acusado, claro que isso também é uma excrescência, mas a própria coisa de... Então ele é vítima, acusado, delegado, médico, sei lá, tudo, psicólogo, colhe provas, é oficial de justiça. Então, era verdade tudo isso que a gente vinha dizendo há 7 anos na internet? Que interessante, né? Porque a gente foi parar no inquérito das fake news por dizer exatamente isso. Será que o Xande vai botar eles também no inquérito das fake news? Eu não duvido. É um inquérito. Essa coisa também é algo que os operadores se questionam. Tudo assim, submerso, né? Sob o peso de um sigilo e do controle de um único ministro. E a gota d'água justamente... Olha, descobriram até que é um inquérito secreto, que nem os advogados têm acesso, que beleza! Nada como um dia após o outro, né, meus amigos? É como eu falei no início. O mundo não gira, ele capota. O fato de que funcionários da Receita, antes mesmo que se concluísse a investigação administrativa, que é o normal, já tenham sido indiciados, né, já tenham sido convocados, aliás, como investigados, e depois o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, por causa de uma entrevista, se transformar no investigado também, quer dizer, então aí o arbítrio já começa a ficar cada vez mais sério. Quais são os momentos excepcionais? Acho que vale a pena, Léo, a gente voltar nisso, Vitor, que a OAB se refere. Quando foi aberto havia algo excepcional, e isso já foi superado. Bom, então... O que é o algo excepcional? É o Bolsonaro, a ditadura do Bolsonaro? Quem é que o Bolsonaro colocou de vocês na cadeia? Quando que ele impediu a Globo de falar? Que ditadura era essa? A única ditadura era do STF, a gente avisou, tá em cima da gente, depois vai ser vocês. Vocês não quiseram ouvir, né? Enfim, antes tarde do que mais tarde. Então vamos olhar também o que era excepcional. Excepcional é que você tinha dentro do palácio um gabinete do ódio que organizava um sistema de fake news para atacar o Supremo e atacar...
Vai ser legal quando eles arquivarem esse inquérito, a gente tiver acesso aos documentos para ver o que raio de fake news é essa. Porque assim, as fake news, ninguém fala qual é essa fake news criminosa e que gabinete do ódio é esse que eles estão investigando há 7 anos e agora, pelo visto, até o presidente da Unafisco faz parte do gabinete do ódio. Não era pra investigar o gabinete do ódio, o presidente da Unafisco fez um ataque coordenado ao STF com aquela entrevista no Globo. É assim que funciona. Vocês não tinham percebido, né? Porque eu não tinha pego vocês, mas agora foi pra cima de vocês. Adversários do então presidente Bolsonaro. Esse gabinete do ódio tinha na sociedade, nas redes sociais, um esquema industrial de produção e divulgação de fake news. E era, digamos, sob o guarda-chuva do próprio presidente da República. Daí a dificuldade de fazer a polícia investigar, de fazer a polícia agir, de fazer o Ministério Público, o próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, agir, porque tinha um poder do Palácio Planalto. Isso foi totalmente superado. Sim. E, de novo, o inquérito não foi aberto para investigar um gabinete do ódio. Ele foi aberto para censurar a capa da Cruzoé, que trazia a matéria do Toffoli na matéria do amigo do meu pai. Mas interessante, né, como a dona Mônica Waldvogel, há pouco tempo atrás, estava apoiando o Alexandre de Moraes. Vamos reviver este passado aqui. Não é possível que o Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, está dizendo pra gente o que é preciso, o que não é preciso para acalmar. Não tem apaziguamento quando alguém tentou um golpe. Não existe apaziguamento. Eu estou com o Alexandre de Moraes quando ele disse, não existe apaziguamento nessa... Não há pacificação com o golpista. O golpista tentará o golpe de novo. Não é possível. É que agora o presidente da Unafisco também é um golpista, um bolsonarista. E a senhora, dona Mônica Waldvogel, por isso que a senhora falou, também poderia ser enquadrada no gabinete do ódio. Porque é exatamente por causa de falar essas coisas que a senhora está falando que a gente foi parar nesse inquérito e teve rede social derrubada. Aqui a Renata Lopretti também fala, né, sobre o objetivo do inquérito, que é botar o Bolsonaro na cadeia. Ou quer dizer, não sei, vamos ver. O que se discute é, primeiro, a forma que essa investigação tomou, conduzida pelo próprio Moraes, dentro de um inquérito que, no entender de muita gente, já cumpriu sua missão e precisaria acabar. O das fake news, aberto há 7 anos. Então, a missão do inquérito das fake news era começar a queimar o Bolsonaro para colocar ele na cadeia. Foi isso que eu entendi. Se é que eu posso pensar. Aí agora que o Bolsonaro já tá na cadeia, não precisa mais do inquérito das fake news. Só que ditadura não tem ombro, né? Eles esqueceram de estudar um pouquinho de história e ver que, assim, tipo, pessoas como Hitler não vão dizer, acho que eu exagerei um pouco, agora eu vou parar. Não, eles sempre dobram a aposta. E a única maneira de começar a resolver o problema é tirar esse câncer de dentro do STF, que são esses ministros que ficam fazendo essas coisas, tipo, Moraes e o Toffoli, pra começar. O que vocês acham? A Folha de São Paulo falou, se bem que foi a coluna da Lígia Maria, ela sempre traz umas matérias mais críticas, chama ali, né, Supremo Tribunal de Exceção, que é exatamente o que estamos denunciando há 7 anos, que estamos vivendo um tribunal de exceção, e ela fala que o inquérito das fake news, usado para devassa na Receita e intimação de Kleber Cabral, infringe garantias fundamentais desde 2019. Parabéns, dona Lígia. Falas do presidente da Unafisco são apenas críticas legítimas, como tudo que vocês irão encontrar lá no inquérito das fake news. Talvez tenha um idiota que falou, vou te matar, vou te fazer, vou te acontecer. Mas assim, da minha parte que tive as minhas redes sociais derrubadas, posso falar que só fiz críticas legítimas. Nunca ameacei vida, nunca ameacei nada. E fui parar lá e tive rede social derrubada. Mas visão autoritária de Moraes não aceita escrutínio das ações da mais alta corte do país. Sim, qualquer crítica ele chama de ataque à instituição. Quem critica o Moraes ataca o STF. Tem sido assim por 7 anos. Vocês acharam que não ia pra cima de vocês? Tolinhos. Aliás, inclusive, dentro do STF, tá aqui, ó, o inquérito das fake news é questionado até no STF. A ala de ministros avalia que chegou a hora de encerrá-lo. O Xande não quer. O Xande quer levar até 2027, quando ele será o presidente do STF. Imagina o show de democracia quando o ovo que tudo vê sentar na cadeira da presidência do STF. Será épico. Mas tem uma ala que acha que chegou a hora de encerrar para melhorar a imagem do Poder Judiciário. Spoiler, não vai adiantar, só isso, não vai adiantar. Porque tem outros inquéritos que seguem a mesma lógica do inquérito das fake news. É inquérito das milícias digitais, do não sei o que antidemocrático. E aí nós temos a minha diva maravilhosa, Paquita do Satanás. A Mortadela Lima está preocupada com esse negócio do impeachment. E aqui, gente que tá no... vamos ouvir, não tudo, porque é muito longo, né, tem mais de 3 minutos, mas a parte principal onde ela fala, né, ela começa dizendo que falou com as fontes, blá, 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 blá. Mercado mesmo, Cláudio Castro falando, circula muito em todos os meios, faz muita pesquisa, lê muita pesquisa. Conversei bastante com ele ontem e com outras fontes, né, também vinculadas ao PL, conversei com gente do governo. O Supremo, essa crise de imagem, para falar o mínimo do Supremo Tribunal Federal. Crise de imagem. Um contrato de 129 milhões com a mulher do Moraes para fazer sabe-se lá o quê. É o ministro que tem o resort Itaiaco, que tá ligado ao Banco Master, e é do irmão que mora numa casa, e a empresa do Toffoli. É uma crise de imagem. Não é uma roubalheira dos infernos, é uma crise de imagem.
ela arrastou o STF de vez para dentro do debate eleitoral. A gente precisa lembrar que desde o ano passado a direita vem dizendo que a prioridade dela é eleger senadores para quê? Para poder no mínimo fazer uma reforma no judiciário que incluiria ali colocar para andar pedidos de impeachment de ministros do Supremo. O campeão de pedidos de impeachment dentro do Supremo Tribunal Federal é o ministro Alexandre de Moraes por conta da investigação que levou agora à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de uma série de outros envolvidos nos atos que culminaram com a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Ai, a tentativa do golpe. As pessoas vendendo algodão doce no meio do golpe. Ninguém acredita mais, Dani. Embora tu ainda disfarce, ninguém acredita mais nessa história do golpe. Já foi, vira a página. Isso, com essa, digamos, com a corte inteira sendo arrastada, passando de vitrine para vidraça, por conta do caso Master, inclusive o ministro Alexandre de Moraes passou a ser alvo de debate público por conta do contrato que a mulher dele, a doutora Viviane Barsi de Moraes, tinha com o Banco Master, né, um contrato, segundo o Malu Gaspar do Globo, milionário, acima de 100 milhões de reais no valor global dos anos contratados, né, isso, na avaliação desses especialistas, acaba, digamos, validando um discurso de que, veja só, há um desequilíbrio institucional no Brasil, o judiciário precisa ser reformado. Então, assim, não é que a gente tinha razão, né? É que apareceu umas coisas chatas na mídia, né? Aí acabou validando esse discurso. Não era uma descrição dos fatos que estávamos fazendo, que os ministros do STF são autoritários, que têm contratos milionários, que têm ligações duvidosas, lá. Não. É um discurso de que o judiciário precisa ser modificado. Tá bom, Mortadela Lima. Melhor olhado, o que dá gás, claro, para quem vem falando isso, seja em 8 ou 80 decibéis, há alguns anos. Que é quem? A oposição ao Lula. Né? Quando o Paulo Vasconcelos conversa comigo, ele diz: Daniela, esse discurso anti-sistema, ele por óbvio pesa mais contra quem é o establishment, contra quem está no poder, que nesse caso é o Lula. E o governo está surpreso com isso? Não, porque o governo também acessa pesquisas. Na entrevista que eu fiz com o Lula, Joana, lá em Brasília também, pelo UOL, eu pergunto: o senhor é contra a discussão de uma reforma do judiciário? E ele diz, me surpreendendo inclusive: eu não sou contra a priori discutir nada. Para mim, nenhuma discussão é vetada. O que isso quer dizer? Na avaliação do Vasconcelos, é que o Lula já está tomando uma distância. Mas a gente se lembra que o Lula só está na presidência porque ele foi retirado da cadeia e habilitado a concorrer depois que o Fachin, depois de anos e anos de Lava Jato, ele percebe assim: acho que não era em Curitiba. Curitiba não podia estar investigando e fazendo tudo que fez. Vamos aqui anular tudo. E aí eles soltaram o Lula para colocar ele na presidência. Então, assim, é um consórcio PT-STF e é óbvio que nós lembraremos isso na eleição. E aí tem o Josias, sensacional, blogueiro do UOL, falando que o que era impensável até pouco tempo atrás, agora é factível. Parece que há uma grande probabilidade, principalmente após a eleição e dependendo do resultado dela, de que finalmente a gente consiga iniciar uma moralização no país com impeachment de ministros, no plural, do STF. E são cada vez menos eloquentes as vozes que saem em defesa do Supremo. O risco que o Supremo corre, Fabiola, ao não diferenciar certos juízes de juízes certos, quem olha à distância também não conseguir fazer a distinção. Então fica tudo mais ou menos no mesmo balaio. E aquilo que até bem pouco era considerado algo impensável, que era o avanço de um pedido de impeachment contra ministro do Supremo no Senado, vai se tornando algo que já pode ser vislumbrado, já pode ser visto no horizonte. Não hoje, porque também o Davi Alcolumbre, que acomoda todos os pedidos de impeachment contra ministro do Supremo no gavetão de assuntos pendentes do Supremo, porque convém a ele, alvo também de enormes suspeições. Então, hoje não, mas quem sabe amanhã? Né? Quem sabe qual será o resultado das urnas em relação ao Senado Federal? Quem sabe quem terá a maioria, Fabiola, na próxima legislatura para indicar o presidente do Supremo? Então, o Supremo está correndo riscos e, como disse, está fornecendo as pedras, Fabiola, para que ele se converta em vitrine na eleição de 2026. Mas, sem dúvida, houve uma deterioração da posição do Supremo Tribunal Federal. E são... Então tá aí, né? Até os blogueiros da UOL já entenderam que o assunto nessa eleição será o impeachment dos ministros do STF. Eu sei que tá uma treta gigante aí nas redes sociais, de um racha. Ainda não comentei isso aqui no YouTube. Se vocês quiserem o meu comentário, fala pra mim aqui nos comentários do vídeo. Eu fiz um texto e postei no X. Quem quiser, dá uma lida lá, mas eu posso trazer pro YouTube. Porque assim, nesse momento, o meu foco é tirar o PT de lá do poder. É colocar o maior número de senadores que queiram o impeachment dos ministros do STF. E aí depois, meus amigos, a gente discute o resto. Por enquanto,
O meu foco é apoiar o Flávio e combater a ditadura e o consórcio PT-STF. E vocês, o que acham disso tudo que eu falei? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui.